Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje vamos começar a brincar com uma coisa chamada licitação e contratos, tá? Eu acho importante, embora não caia em prova, quer dizer, a gente nunca sabe exatamente o que pode ou não cair em prova, não existe essa lei, isso não pode cair. Então, mas é relevante no meu ponto de vista para vocês começarem a entender, tá? Então nós vamos começar falando da parte de licitações, tá? Então vamos começar brincando com o que seriam as chamadas licitações. Então presta atenção para vocês entenderem direitinho, ó. Licitação tem uma origem, e essa origem é em latim, tá? Então vamos ver a primeira coisa, chamada etimologia. Etimologia da palavra licitação. Tá? Então lembre-se que ela vem do latim e ela significa o quê? Ela vem da palavra licitatione, tá? Licitatione. Isso aqui, pessoal, significa venda por lance, tá? Venda por lance. E essa palavra aqui, ela é originária de dois verbos. São os verbos licere, tá? Licere, e o verbo licitare. Em sentido literal, tá? Licitatione significa o quê? Fazer preço. Tá? Fazer preço sobre a coisa posta em leilão ou a venda em almoeda. Vocês sabem o que significa almoeda? Almoeda significa asta pública. Asta pública é o leilão em si, é a arrematação, tá? Isso que é a almoeda. Ficou claro para vocês? Tá, isso é só para vocês verem da onde que vem a origem. É claro que esse sentido mudou muito do que seria a licitação em termos da sua origem, tá? Aqui era um ato de você fazer o quê? Adquirir um bem que foi colocado em leilão, tá? É isso que seria inicialmente o conceito de licitação. É claro que esse conceito mudou, tá? Então, vamos ver agora qual seria o conceito, o que seria o conceito da palavra, qual seria o conceito de licitação. Olha, conceito, o que é licitação? Preste atenção. É o procedimento administrativo que os entes públicos são obrigados por lei a cumprirem toda vez que comprarem, alienarem, locarem ou contratarem prestação de serviço. Isso é licitação. Então é um ato obrigatório da administração pública, tá? Então não é um ato discricionário. Então olha só, e como ele é obrigatório por lei, ele é um ato vinculado,
tá? Então o conceito licitação é o procedimento administrativo que os entes, quando eu falo entes, eu estou sendo genérico. Não, ente não quer dizer entidade, pode ser um órgão ou entidades, tá? Então, entes podem ser órgãos ou entidades, tá? Então, é o procedimento administrativo que os entes públicos são obrigados por lei a cumprirem quando comprar, locar, que é alugar, né? Ou alienar. Alienar é se desfazer do bem. E alienar bens públicos. Quando comprar, locar e alienar bens públicos, ou quando contratar prestação de serviços, certo? Salvo nos casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação, ou em outros casos, ou em outros casos previstos em lei, tá? Então a regra é que toda vez que a administração pública for comprar, alugar, que é o locar, alienar, que é o vender, ou mesmo quando fizer o quê? Contratar a prestação de serviço, ela é obrigado a passar por esse procedimento administrativo, tá? Presta atenção, temos um detalhe aqui muito relevante para nós. Qual seria? É o seguinte, vocês estão vendo que aqui a gente fala apenas quando contratar. Então, contratar dá a ideia de que palavra? Contrato. Aí existe, inclusive, uma briga de jurisprudência doutrinária em relação a quando a administração pública formar um convênio, se existe ou não a obrigatoriedade por lei de realizar o processo licitatório, tá? Por decisão do TCU, tá? Até perante as especificações por lei, é obrigatório toda vez que for formado um convênio com particulares, a necessidade de realizar o processo licitatório. Agora, vamos entender, para guardar essa definição
essa obrigatoriedade de realização de contratos também em casos de convênio, tá? Vamos entender primeiro o que seriam contratos e o que seriam os chamados convênios. Então preste atenção, ó. Contrato é todo e qualquer ajuste, entre órgão ou entidade da administração pública, com particulares, em que haja acordo de vontades, para formação de vínculo, e a estipulação de obrigações recíprocas tá? Aí nós temos, olha só, presta atenção. Então é todo e qualquer ajuste feito entre um órgão ou entidade, ou seja, entre um ente público e particulares, tá? Em que haja um acordo de vontade, ou seja, as duas partes têm que haver o que? A vontade, expressão de vontade, tá? De ambas as partes, em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo entre as partes e a estipulação de que? Obrigações recíprocas, tá? Então um tem obrigação para com o outro. Agora, olha a diferença. Por outro lado, nós temos o que a gente chama de convênio, tá? O convênio, por outro lado, convênios são acordos. Convênios são acordos firmados, são acordos firmados por entidades públicas, de qualquer espécie, de qualquer espécie, ou entre essas entidades, tá? Ou entre essas entidades e organizações particulares, entre organizações particulares
para realização de objetivos de interesse comum, entre os partícipes, ou seja, entre os participantes. Olha só, parecem a mesma coisa, mas, e inclusive não é tão simples diferenciar. Eu só quero que você se lembre do ponto que hoje diferencia. O ponto principal para você diferenciar um do outro é o seguinte, ó. No contrato, o interesses distintos. Enquanto que no convênio existe interesse em comum. E qual é o interesse em comum? É o interesse público. Tá? No caso do contrato, você tem de um lado o contratante, que é no caso a administração pública, e do outro lado o contratado, o particular, tá? No caso do convênio, você tem o concedente de recursos públicos, vai conceder os recursos públicos, e do outro lado o conveniente, tá? O que acontece? Lembre-se que o TCU, tá, obriga o quê? Na realização de convênios a passar pelo processo licitatório, tá? Salvo nos casos de convênio entre dois entes da federação, tá? Dois entes da federação, ou seja, quando você tem dos dois lados do convênio a administração pública, como por exemplo, você vai fazer o quê? Um convênio entre a União e o Estado da Amazonas, tá? Como aconteceu em 2011, se eu não me engano, para o quê? Para resolver os problemas das enchentes do Rio Negro, famosa enchente, tá? As inundações. Então o que acontece? A administração pública da União, a União, repassou recursos para quem? Para o Estado da Amazônia, para ela alcançar um objetivo, resolver os problemas da inundação, tá? Agora, outro caso também de convênio que não exige o processo licitatório é quando esse convênio seja formado entre a administração pública, tá, e particulares, mas no caso dos particulares terem o quê? Um monopólio. Como tem monopólio, não tem como você dar para outra pessoa, tá certo? Não existe concorrência. Então lá na Amazonas mesmo você tem a festa do Boi Bundá, sei lá o nome, boi alguma coisa, tá? Então você só pode fazer o quê? O convênio para passar recursos para celebrar essa festa, mas com o quê? As entidades que existem lá, tá? Então não tem como ser com outra. Outro caso, você quer fazer um campeonato de handball,
campeonato de natação no estado do Rio de Janeiro. Então é formado um convênio e aí o que acontece? Não é necessário fazer o quê? Entre um convênio para a realização de quê? De um campeonato de natação. Aí o que acontece? Só vai poder ser feito com a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Não tem outro para fazer, tá? Então, quando existe monopólio para ser feito aquilo ali. Então, olha, o contrato e o convênio, a via de regra, toda vez que você faz um contrato, realiza um contrato ou um convênio com a administração pública, é necessária a realização do processo licitatório. O processo licitatório nada mais é que a escolha entre os interessados do que ofereça a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Isso é licitação, é um processo de escolha entre interessados de prestarem um serviço, fornecerem um bem para a administração pública, tá? Lembre-se então que o TCU exige licitação no caso tanto de convênios como de contratos, tá? Salvo os casos permissíveis pela lei. E no caso do convênio, se for convênio entre o quê? Entre entes públicos. Então, se for um convênio entre entes públicos, não será necessário fazer o processo licitatório. Dois entes da federação, não há necessidade de você fazer o processo licitatório, tá? Então o TCU exige licitação tanto para contrato como para convênio. Então, olha, a principal diferença entre o contrato e o convênio, como a gente viu, é que no contrato os interesses são distintos. Normalmente, de um lado, o lado da administração pública, a prestação de serviço, a aquisição de um bem. Agora, e do outro lado, você vai ter o quê? O interesse diverso, que é o quê? Divergente, que é, por exemplo, a obtenção de recurso financeiro, recebimento de pagamento, tá? Então, de um lado, você tem o quê? A administração pública tentando batalhar pela melhor qualidade com menor preço, e do outro lado, você tem alguém que quer o quê? O maior preço, tá? Então note que são interesses distintos, um quer o menor e outro quer o maior. Embora existam casos de contratos que não haja o quê? O fornecimento de dinheiro, tá certo? E simplesmente uma concessão ou permissão aonde vai ter dinheiro recebido da administração pública, tá? Então, todo contrato há necessidade de fornecimento de recursos financeiros por parte da administração pública? Não. Certo? Em convênio, normalmente acontece o repasso de recursos financeiros, quando se tratar entre convênios entre a administração pública. Tá? Ficou claro? Conseguiu entender um pouquinho? Ó, então lembre-se que a licitação é um procedimento, um processo administrativo, tá? Então o que seria um procedimento administrativo? Seria um conjunto de atos formais. Que são as etapas do processo licitatório. São as etapas, fases do processo licitatório, tá? Então, é um conjunto de atos administrativos formais, segue um rito, uma sequência, tá? De etapas e fases, que os entes públicos são o quê? Obrigados, tá? E eles são obrigados por o quê? Por lei. Então, é o quê? Poder vinculado e não discricionário a cumprirem quando comprar, locar e alienar bens públicos ou quando contratar
prestação de serviço, tá? Então isso que seria, salvo nos casos que a gente vai estudar direitinho, de inexigibilidade ou dispensa de licitação, tá? Ficou claro para vocês? Então copia rapidinho, por favor. Vai lá, pessoal, ó, continuando, tá? Essa primeira aula de licitação, nós vimos a etimologia, vimos o conceito, agora e vimos a diferenciação entre contrato e convênio. Agora, olha, para fechar essa parte de contratos e convênios, tá? O TCU, tá? Então, ó, o TCU determina o que ele determina? Que convênio entre entes públicos, sem licitação, tá? Que não exige a licitação para convênio entre entes públicos, tá? E convênios entre ente público e particulares, é uma situação diferente. Aí nesse caso, exigência de licitação. Claro que ressalva os casos previstos na lei, tá? De dispensa e de inexigibilidade. Então a regra é clara, como diz Galvão Bueno, ó. Ele fala o quê? O TCU. Ele determina que se o convênio for entre entes públicos, não há necessidade, não exige licitação. Mas se esse convênio for firmado entre o ente público e particulares, será necessário o processo licitatório, tá? Então, vamos ressaltar isso aqui para que fique bem claro para vocês o que determina o nosso amigo chamado TCU, tá? Então é só lembrar que em casos de convênios entre entes públicos não haverá exigência de quê? De licitatório. Então ele não exige que seja realizada a licitação. Mas se for um convênio entre o ente público e particulares, aí será exigido o quê? A licitação, tá? Então, TCU. O TCU determina que em caso de convênios entre entes públicos não há necessidade de licitação. E se o convênio for entre ente público e particulares, haverá necessidade de licitação, tá? Agora preste atenção, outro tópico importante para a gente são os chamados objetos da licitação. Objetos da licitação, tá? Objetos, não confunda objetos com objetivos. Objetos da licitação são eles 7, tá? Quais são os objetos? Ou seja, a licitação vai ser realizada para quê? Ela vai ser realizada para a realização de uma obra, ou para a contratação de um serviço,
ou para o quê? Para a realização de uma compra, ou mesmo para quê? Para a locação de um bem, ou mesmo para quê? Para fazer a alienação de bens, seja eles móveis ou imóveis, ou seja para quê? Para fazer uma concessão ou mesmo uma permissão. Então são 7 casos, tá? São 7 objetos da licitação. Quais são eles? No caso de obras públicas, no caso de quê? Objeto. Próximo objeto são o quê? Serviços, contratação de serviços. O próximo caso são o quê? São os casos de locação ou compras, desculpa. Compras. No caso de locação. Outro objeto seria a nossa amiga alienação, tá? O próximo caso é a concessão e a permissão. Tanto na concessão como na permissão será necessário o processo licitatório, tá? Tanto na concessão como na permissão. Então esses são os 7 casos que existirá o quê? Onde acontecerá o que a gente chama de objetos da licitação, certo? São os 7 objetos da licitação, que não pode ser confundido com o próximo tópico. Qual, professor? Esse aqui, ó. Os chamados objetivos, também chamados de finalidades. Quais serão esses objetivos ou finalidades? Olha, como objetivos e finalidades, nós temos, o primeiro deles é garantir um princípio da licitação chamado isonomia ou igualdade, tá? Esse é o primeiro princípio. O que determina esse princípio? Vocês fazem ideia? Esse princípio determina igualdade de condições, a todos os concorrentes, tá? Igualdade de condições a todos os concorrentes. Isso é a garantia da isonomia. A igualdade por se tratar de um princípio constitucional. O próximo é fazer o quê? A seleção da proposta mais vantajosa. Mais vantajosa para quem? Para a sociedade, para garantir outro princípio constitucional, que é a supremacia do interesse público, tá? Então, o que é isso? Seleção da proposta mais vantajosa. A licitação deve com sentido de obrigação, deve permitir que a administração escolha a proposta que traga mais benefícios para a sociedade.
para sociedade ao menor custo. Ao menor custo. Tá? Tranquilo? O próximo objetivo ou finalidade é o que a gente chama de promoção do desenvolvimento promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A licitação, sempre que possível, deve permitir o desenvolvimento econômico do país, incentivando a participação das empresas brasileiras. Tá? Então, ó, três coisas. 3 objetivos ou 3 finalidades. Garantir o quê? O princípio constitucional da igualdade, que é a isonomia, que é o quê? Permitir, garantir igualdade de condições, ou seja, que não vai o quê? Favorecer ou prejudicar alguém, a licitação. E além disso, ou seja, todos tenham condições iguais, igualdade de condições para os concorrentes, certo? Agora, preste atenção, seleção da proposta mais vantajosa. O que é isso? A licitação deve sempre proporcionar que a administração escolha a proposta que traga mais benefícios para o Estado ao menor custo possível, ou seja, garantia da eficiência. E por fim, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, por meio da licitação, o Estado pode proporcionar um desenvolvimento econômico do país, tá? Inclusive incentivando as empresas brasileiras a participarem desse processo licitatório. Vamos lá. Vamos ver. Próxima coisa. Legislação pertinente. Legislação pertinente, tá? Legislação pertinente. Agora vamos lá, ó. Existem várias leis e decretos, leis em sentido geral, tá? Que tratam sobre licitação em contratos. A primeira delas é a lei geral, que é a lei 8666 de 93, tá? Eu brinco e digo que é a lei dos 8 demônios. Por que 8 demônios? Porque 666 é o número do capeta, tá? Então 8666 são 8 demônios. Por isso que eu digo que tudo que vem disso aqui, infelizmente, não dá certo, tá? É a lei mais corrompida que existe, até mesmo por causa das suas brechas de dupla interpretação, tá? Então, ó, a lei 866 de 93, o que ela faz? Ela determina normas gerais para
licitação e contratos. Tá? Vamos lá. Então, é a lei do capeta, dos 8 capetas. A próxima, tá? Também é uma lei. Lei 10.520 de 2002. Tá? Preste atenção, até mesmo para tentar te ajudar a lembrar. Ó, 5 vezes 2, 10. 10.520. E esse 2 aqui acaba com esse 2 aqui, tá? Porque ela é de 2002. Essa lei, ela faz o quê? Institui a modalidade de licitação chamada pregão. Tá? Ela que institui o pregão. Por quê? A Lei 866 não traz o pregão como modalidade. E a Lei 866 diz que não será possível criar uma nova modalidade. Agora, uma lei só pode ser alterada por outra lei. Então essa lei, na verdade, ela altera o dispositivo da Lei 866, que diz que não pode ser criados, porque ela vai lá e institui uma nova modalidade de licitação, que é o pregão, tá? Então, para a Lei 866, são apenas 5 tipos de modalidades, tá? Então, as modalidades para a Lei 866 são concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. São só 5. Aí, com a Lei 10.520, passam a ser 6 modalidades, porque passa a ter a concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e o pregão, tá? Aí o que acontece? Veio o decreto , 5.450 em 2005, que instituiu não uma nova modalidade, até mesmo porque é um decreto, não pode alterar uma lei. Ele vem e cria uma forma diferenciada de realizar o pregão. Ou seja, o pregão da Lei 10.520 é um pregão presencial, tá? E este decreto que veio, 5.450, ele trouxe uma forma diferente de realizar o pregão. Ou seja, trouxe a forma de pregão por meios eletrônicos, tá? Então, o que acontece? Institui o pregão eletrônico. Mas este decreto, em 2019, em setembro de 2019, ele foi revogado. Ele foi revogado pelo decreto 10.024 de 2019, tá certo? Então o que ele faz? Ele revoga o decreto 5.450, tá? De 2005. E esse decreto, tanto um como o outro, tá? Até mesmo que foi revogado, vão tratar de quê? De pregão eletrônico, tá? Enquanto o 10.520 trata da forma presencial, este decreto 10.024 não é uma lei, como a lei 10.520, trata do pregão eletrônico. Aí depois, o que nós temos? Depois desse decreto, temos uma lei em 2011, que foi a lei 12.462 de 2011, tá? Aí é só lembrar, ó,
Se eu pego e somo esses três números, dá quanto? 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Tá aqui, ó. Então esse aqui é igual a soma disso aqui, certo? E ó, esse mais esse dá esse do meio, tá? Então vamos lá. O que determina essa lei? Ela cria o famoso regime diferenciado de contratação pública. O RDC, regime diferenciado de contratação, tá? Preste atenção, isso foi perto da época das Olimpíadas, tá? E tínhamos outras coisas importantes. E aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que realizar essas obras muito rápido. Então eles tinham que criar um regime que fosse diferenciado em termos de diminuir a burocracia. Então eles criaram esse chamado regime diferenciado de contratação pública, tá? Em 2011, certo? Aí ele veio inclusive depois com um decreto. O decreto 7.851, tá? Esse decreto 7.851, certo? 581. Esse decreto 581, 7581, tá? Ele justamente vai tratar de quê? Vai regulamentar, ele regulamenta a lei anterior. Então, regulamenta a lei 12.462, tá? De 2011, que é a que trata justamente, então vai regulamentar a parte do regime diferenciado de contratações públicas, tá? Então ele veio para regulamentar também em 2011. Aí beleza, aí vai vir um outro decreto. Esse decreto é muito interessante, chamado decreto 7.892, tá? De 2013, tá? Este decreto, aí é fácil guardar, ó, 7 mais 1, 8 mais 1, 9, tá? Aí vem 7 menos 9, 9 menos 7, 2, tá? É só, às vezes pode complicar, então decora, 7.892. E aí, o que ele trata? Ele trata de uma coisa muito legal, chamado Sistema de registro de preços. Que já tratava o artigo, regulamenta o artigo 15 da Lei 866, tá? De preço, o famoso SRP, Sistema de Registro de Preços, tá? Presta atenção, ó. Duas instituições públicas, dois órgãos, querem realizar processo licitatório para o mesmo objeto, certo? Para a compra, de repente, de um mesmo material. Aí o que acontece? Em vez de cada um fazer o seu processo licitatório, um deles vai tomar a frente e convidar o outro. Aí eles dois vão fazer o quê? Este processo licitatório. E o processo licitatório vai estar estabelecido o quê? Os materiais que serão fornecidos para os dois órgãos. E existe uma garantia de 1 ano da preservação desses valores, salvo se houver algum motivo legal, tá? Para a alteração do valor. Então ele garante, o fornecedor garante aquele valor
por um ano, tá? Ou seja, as duas fazem, mas elas também não precisam fazer e de imediato contratar e comprar, tá? Então elas se reúnem para fazer o quê? Para fazer uma compra única, tá? Pode ser feito com um único fornecedor ou com vários fornecedores, tá? Tranquilo até aqui ou não? Mesmo? Então pode ser feito para consórcio de empresas. Então pode ser formado consórcio para o que? Participar desse processo licitatório. Ficou claro até aqui ou não? Mesmo? Tá, isso é o famoso sistema de registro de preço. Em 2013 foi uma mudança e é muito utilizado pela administração pública, tá? Aí vem o que a gente chama de Lei 13.303 de 2016. Ó, 3 mais 3, 6, tá? 13.303. Só porque eu tenho problema de trocar o R pelo L, ele enfiou esse bando de 3 aí. Então vamos lá, ó. Esse decreto, essa lei, perdão, ela faz o quê? Ela é o estatuto ou regimento jurídico das estatais. Ou seja, é o regime jurídico das empresas públicas, e sociedades de economia mista. Tá? E ele, no título 2 dele, dessa lei, no título 2 da lei, vai falar da parte de licitação e contratos, lá no título 2. Então preste atenção. As empresas por sociedade de economia mista pertencem à administração pública? Pertence. A administração pública é chamada indireta. A administração indireta tem que participar, tem que realizar suas obras, compras, por meio de licitação? Sim. A Constituição Federal, no seu artigo 21, no seu artigo 37, inciso 21, determina a obrigatoriedade de realização de processo licitatório, tá? Agora, preste atenção. Existe dentro da administração indireta as entidades de direito privado e de direito público. Então, dentro das entidades de direito público, nós temos quem? As autarquias e as fundações públicas. Então, elas vão ter que ser regidas por quem? Pela Lei 866. E as empresas públicas, sociedade de economia mista, elas, embora pertençam à administração pública, sejam estatais, o Estado é detentor de mais de 50%, pelo menos, das ações com direito a voto. Aí o que acontece? Elas passam por obrigatoriedade de processo licitatório? Sim. Elas pertencem à administração pública. Indireta, do direito privado, mas pertence? Pertence. Então são obrigadas a passar por processo licitatório. A diferença é que até antes do surgimento dessa lei, elas acatavam literalmente o texto da Lei 8666. Mas o artigo 173 da Constituição fala da necessidade de criar esse regimento das empresas estatais, e foi criado em 2016. E no título 2 dele, ele vai tratar justamente da parte de licitação e contratos. Entenda, isso aqui não é uma lei de licitação e contratos. Ela é o regime dessas empresas, como elas vão trabalhar. É a lei delas, é a lei das estatais, é o regimento delas. Só que o que acontece? No título 2 trata de licitação e contratos. Então, empresas por sociedade de economia mista pertencem à administração pública direta ou indireta? A administração pública indireta.
Tem que passar por processo licitatório? Sim. Ah, mas elas são do direito privado. Continua tendo que passar. A diferença é que elas vão seguir uma outra lei. A Lei 13.303. Só que a Lei 13.303 fala tudo que a Lei 866 fala? Não. Por quê? Porque a Lei 866 é uma lei geral e essa lei é uma lei específica. Então, o que acontece? Existem situações que não são faladas na Lei 13.303. Nessas situações, as empresas por sociedade de economia mista terão que seguir a Lei 866. Então, na verdade, quando se trata de licitação e contratos, as empresas públicas de sociedade de economia mista respeitam duas legislações. A Lei 866 para a definição de regras gerais e a Lei 13.303 para as suas especificidades. Agora, é claro que tem coisas que são exatamente iguais na Lei 13.303, no título 2, em termos de licitação e contrato. Na verdade, a grande parte é quase exatamente a mesma coisa, tá? Ficou claro para vocês? Então, temos a determinação do TCU, que convênios entre entes públicos não necessita de licitação e entre ente público e particular necessita. Temos os objetos da licitação, obras, serviços, compras, locações, alienações, concessões e permissões, são 7. Vimos os objetivos ou finalidades da licitação e vimos agora a legislação pertinente. Então copia, por favor. Vai lá, pessoal, para fechar essa primeira aula de licitação, ó, já vimos o quê? Já vimos a parte que se refere à etimologia, já vimos o quê? A parte que se fala do conceito, a diferença entre contratos e convênios, vimos o que o TCU fala em termos de convênio, vimos objetos, vimos os objetivos ou finalidades e vimos a legislação pertinente, tá? Agora, nós vamos ver a obrigatoriedade de licitação na Constituição Federal, tá? Vamos ver o que a Constituição Federal fala em termos de obrigatoriedade de realizar licitação, tá? Então, a nossa amiga chamada Constituição, diz no seu artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, fala o quê? Ela fala assim, ó: ressalvados os casos específicos, na legislação, tá? As obras, serviços, compras e alienações, serão contratadas mediante processo de licitação pública, tá? Processo de licitação pública que
assegure esse processo, que assegure igualdade de condições, a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam, lá no processo licitatório vão ter cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Quando? Se condições mantidas as condições efetivas, da proposta, ou seja, que aquelas condições estabelecidas no processo licitatório foram mantidas, efetivas, foram cumpridas, então nós temos obrigação de pagamento, tá? Condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então isso é muito legal, tá? Porque aí a gente vê bastante particularidades da licitação só por essa definição legal da Constituição. Ó, ressalvados os casos específicos na legislação, tá? Então, o que quer dizer isso? Que a regra não é essa aqui é a exceção. A exceção é não realizar processo licitatório. E a regra? Ó, as obras, serviços e alienações serão contratadas mediante processo de licitação, ou seja, obrigatoriedade da licitação, tá? Que assegure igualdade de condições, ó, igualdade de condições. Então isso aqui é um dos objetivos dela, que é manter o que? As condições de igualdade a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento se forem mantidas as condições da proposta, se elas forem executadas daquela forma, o qual só permitirá, porque senão vai ferir a isonomia, as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis para que a contratada consiga cumprir com as suas obrigações, tá? Forneça o material ou preste serviço de acordo com as exigências lá da proposta que ela encaminhou. Vamos lá, ó. O artigo também 175 da Constituição também trata de quê? De licitação. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó. Incumbe, tá? Incumbe
incumbe ao poder público, ou seja, é a obrigação dele, tá? Poder público, na forma da lei, direta ou sob regime de concessão ou permissão sempre através de licitação. A prestação de serviços públicos. Tá? Então, o que ele fez nesse artigo 175? Definiu a função do poder público, que é a prestação de serviços públicos, que ele pode realizar de forma direta ou de forma indireta por meio de quê? Concessões e permissões. Mas sempre através de licitação, tá? Então preste atenção. Aqui no rol ele só considerou 4 objetos: obras, serviços, compras e alienações. Aqui ele inseriu mais 2 objetos: concessões e permissões, tá? Ficou claro para vocês? Então isso aí fecha essa nossa aula inaugural de licitação em contratos. Pode copiar.